Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 ao verso 11. Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Deus, sua palavra está diante de nós, ela é suficiente. Ela é viva, eficaz, ela não volta vazia. E apenas a leitura dela, Senhor, ela já é capaz de transformar vidas, de mudar corações. E agora o que nós pedimos, Deus, é que o Senhor venha aplicar essa verdade ao nosso coração, para que ela se torne compreensiva ao coração daqueles que o Senhor tem chamado. A fé que o Senhor planta por meio da pregação da palavra, que ela possa, Deus, crescer, frutificar em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Que a minha boca se cale, teu Espírito fale através da minha vida, como um canal desobstruído, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar de um assunto muito importante e esquecido nos últimos tempos. Se você parar para perceber, Satanás arrumou uma estratégia para se esconder. Satanás arrumou uma estratégia para não ser visto. E qual foi a estratégia que Satanás arrumou para não ser visto? Satanás colocou na boca das pessoas e na mente das pessoas e da sociedade de que nem tudo que acontece nesse mundo de ruim é culpa dele. As pessoas começaram a dizer assim: ah, mas é tudo o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, isso é culpa sua, isso é responsabilidade sua, isso é porque você não fez isso é porque você não fez aquilo. Não, porque agora tudo é o diabo. E aí, de uns anos para cá, o diabo começou a gostar disso. E o diabo começou a se esconder. Porque o diabo, ele se manifestava. O diabo, ele amedrontava. As religiões que o invocavam, elas eram repulsas pela sociedade. Aquilo ali havia uma aversão às religiões que invocavam Satanás. Hoje, uma das religiões que mais cresce no mundo é o satanismo. É o satanismo. E ele está crescendo, sabe no meio de quem, irmãos? Você sabe, você chuta aí? No meio dos jovens. Ele está abraçando os jovens com uma proposta bela, com uma proposta de que ele não é tão ruim assim. Porque o próprio homem começou a dizer que isso aí não é culpa do diabo, não. Tudo é culpa do diabo, tudo é culpa do diabo. E ele gostou desse negócio. E ele começou então, se esconder atrás dessa ideia, e agora ele começa a trabalhar como se ele, para alguns, não existisse,
Então, Satanás, para muitas pessoas, deixou de existir. Ah, não, o que acontece de ruim é porque as pessoas mesmo que fazem, isso aí é culpa das pessoas mesmo. Ou então, ele começou a se apresentar como se ele fosse bom. Como se ele fizesse com que as pessoas realmente crescessem, avançassem. E ele está aí, o satanismo está aí. E o diabo, ele continua pelo mundo. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Preste atenção, isso não mudou. Isso não mudou. Foi dado a Satanás. Porque Deus é dono do diabo. Deus é dono do inferno. Deus é dono de tudo. Deus continua governando. Deus não perdeu o controle. O nosso Deus é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tem toda a criação debaixo das suas mãos, no seu controle, sobre o seu governo. Mas o próprio Deus entregou os homens às suas paixões e concupiscências. O próprio Deus deixou que Satanás, então, vivesse nesse mundo e fizesse as suas artimanhas. E nós não podemos nos esquecer disso. O diabo, ele trabalha desde o primeiro momento do homem na terra. A palavra de Deus começa com a criação. E logo depois da criação, o que é que nós temos, irmãos? A queda. E a queda, ela é instigada por quem, irmãos? Satanás. Então preste atenção. O diabo existe. O diabo continua agindo. O diabo continua atuando. E quando eu olho para esta carta, eu olho para o seu autor, irmãos, é tão precioso, porque quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele teve uma experiência. O apóstolo Pedro, ele, em um determinado momento, quando Jesus estava se explicando, quando Jesus estava mostrando que era necessário que ele sofresse, que ele morresse, lá em Mateus capítulo 26, Pedro vai chamar Jesus de ladinho assim, ó, Jesus, vem cá. E a palavra diz que Pedro começa a reprovar Jesus. Olha que interessante. Jesus está dizendo e mostrando a obra da salvação, Jesus está mostrando a obra de redenção, onde era necessário que ele morresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, e eles não estavam entendendo isso. E quando Pedro ouviu Jesus falar que ele morreria, que ele estaria se entregando à morte, Pedro chama Jesus e ele vem ao Jesus, dá uma chegadinha aqui. Não, você não vai fazer isso não. Aí é que eu estou conjecturando, né, irmãos? Porque o texto só diz que ele começa a reprovar Jesus. O que Pedro falou para Jesus? O que será que saiu da boca de Pedro? Porque Jesus estava ali para cumprir o seu propósito, aquilo que o Antigo Testamento inteiro estava dizendo que ele faria, e Pedro agora chama Jesus e fala assim, que é isso, Jesus? Para de bobagem, para de besteira, o que é isso que você está falando? Nós estamos conduzindo o povo aqui, ó, o Senhor está conduzindo a gente, vamos lá, e você está falando que vai morrer? Não, o que é isso? Sabe o que Jesus fala para ele, irmãos? Você sabe? Arreda-te o quê? Ô, irmãos, Pedro teve uma experiência. Ainda não foi a experiência máxima, porque Pedro ainda negaria Jesus. Nós estamos falando de um homem que logo depois seria aquele que seria o líder da igreja, um dos principais líderes da igreja, Pedro. Satanás utilizou e usou de uma fraqueza de Pedro. Quando nós analisamos o texto de Mateus, o que salta aos olhos é que Pedro, ele não estava preocupado com Jesus. Porque Jesus fala com ele assim, olha, arreda Satanás, porque você cogita das coisas dos homens, você cogita das coisas desse mundo, você está preocupado, sabe com o quê? Com o que você vai perder se eu morrer? Pedro já estava caminhando com Jesus por 3 anos.
Eles já tinham experimentado coisas grandiosas, milagres graciosos. Pedro já tinha vivido coisas extraordinárias. Eles estavam avançando. Jesus avançava naquele propósito que era de governar, mas eles ainda achavam que era governar um governo terreno. E Pedro ainda tinha no seu coração uma expectativa de um Jesus que fosse tomar o Império Romano e falar assim: agora sou eu, cheguei, sou o Messias, vou governar, agora o trono é meu. E Jesus fala assim: você está cogitando das coisas erradas. Mas Jesus compreendeu e enxergou, e ele sendo Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Satanás estava por trás de Pedro. Satanás estava na boca de Pedro. E o Senhor Jesus então diz: arreda, Satanás. Sai, Satanás. Você está repreendido, Satanás. E Pedro então ainda vai ter as suas experiências. Pedro então vai negar Jesus. Pedro depois vai ser confrontado por Jesus. Pedro vai se arrepender. E Pedro então vai ser instituído o líder da igreja. Aquele pregador para os judeus. E esse Pedro está escrevendo, ainda na sua primeira carta. E é interessante porque Pedro, ele é um dos escritores do fim dos tempos. As suas cartas revelam muito as coisas do fim, a volta de Jesus, como nós devemos nos comportar para que possamos nos encontrar com Cristo. Mas irmãos, esse texto, eu quero trabalhar com você sobre a temática da vitória contra Satanás. Porque Pedro está então finalizando a sua primeira carta e ele está mostrando que Satanás precisa ser vencido. Satanás existe e Pedro teve uma experiência com isso. Pedro não somente viu, mas foi algo que aconteceu com ele mesmo. E eu queria trabalhar com você hoje sobre esse tema. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo momentos, irmãos, onde as pessoas estão sofrendo enfermidades contínuas e constantes. Nós estamos vivendo um momento onde os casamentos estão sendo devastados e destruídos. Nós estamos vivendo momentos onde as crianças estão aprendendo coisas absurdas, terríveis, fora do seu tempo, fora da sua época. Nós estamos vivendo um tempo onde o jovem não amadurece, enquanto a criança está sendo precoce demais, enquanto a criança sobe demais, ela chega num ponto que ela para. E ela não avança. E aí os jovens começam a ser jovens imaturos. E aí você tem homens já casados, homens já com seus 30 anos, homens já com seus 40 anos que não amadureceram. São ainda crianças. Ainda estão querendo as coisas de criança. Ainda estão pensando como menino, agindo como menino. Precisa ser como Paulo. Agora que sou homem, eu deixei as coisas de menino. Mas isso não está acontecendo. Porque o inimigo está lutando contra os nossos jovens, contra os nossos homens. E nós não podemos fechar os olhos para achar que isso não está acontecendo. Não, pastor, isso é coisa do século. Nada, isso é coisa da era. Ah, isso é a internet, pastor, isso é a internet. Irmão, isso é Satanás. O diabo. Ele está lutando contra a sua vida. Ele está lutando contra a sua saúde. Ele está lutando contra a sua fé. Ele está lutando contra a igreja. A grande questão, e eu quero que você aprenda isso comigo hoje, é que as portas do inferno não... Contra quem, irmãos? Contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Pode vir a doença, pode vir a escassez, pode vir os naufrágios, pode vir todo tipo de problema, como o apóstolo Paulo diz, e aí a gente começa a dizer como Paulo, e se nós entendermos a batalha que nós temos, e se nós compreendermos que o diabo está aí lutando, e se nós aprendermos as ferramentas corretas para lutar contra Satanás, nós vamos dizer como Paulo: aprendi a viver contente em qualquer situação. Então, diabo, tem lugar para você não. As pessoas têm perdido as experiências espirituais. Pessoas que antes tinham sonhos, revelações, pararam de ter. Pessoas que antes eram sensíveis para chegar num lugar e dizer: olha, aqui o espírito é maligno.
Ou, olha, a presença de Deus está nesse lugar. As pessoas se esfriaram. Elas pararam. Elas não querem mais. Está todo mundo esperando que Deus faça alguma coisa, mas ninguém mais quer buscar o Senhor. E elas não conseguem discernir mais que ação é de Satanás e que ação é de Deus. Algumas pessoas estão correndo riscos de atribuir atos de Satanás a Deus. E o nome disso é blasfêmia. Então preste atenção. Eu quero trazer alguns pontos breves nesta carta. Nós precisamos compreender aqui, meus irmãos, o propósito de Satanás. Verso 8, olha comigo, verso 8. Depois que ele diz sobre a sobriedade e a vigilância, nós vamos falar daqui a pouquinho, ele diz assim, olha, o diabo, você pode ler comigo? O diabo... Preste atenção, esse é o propósito dele. Não mudou. O diabo continua com a sua astúcia. O diabo continua com a sua busca. E há uma expressão aqui, que ele está rugindo. E eu não sei se você já viu o leão rugir. Não sei se você já foi no zoológico. Não sei se você já teve a oportunidade. Mas, irmãos, é muito alto. É muito intenso. Nós fomos no zoológico em Belo Horizonte e nós não conseguimos ver o leão rugir. O leão ficou lá deitadinho, tranquilo. Vamos embora. Ficamos lá um tempão, nada. Aí nós saímos. Vamos embora. Aí nós estávamos do outro lado do zoológico. De repente chegou uma turma lá, acho que o leão lá de Belo Horizonte, ele gosta de plateia. A plateia tem que ser grande. Chegou a plateia grande, ele começou a rugir. Nós ouvíamos aquilo de muito longe, irmãos. Nós ouvíamos de muito longe. Eu falei, lá, ó, o leão agora começou a rugir. Está lá fazendo gracinha. Né? Se você já ouviu, o diabo está dessa maneira. O diabo, ele está ao nosso derredor. O diabo, ele está ao derredor da igreja, ao derredor do povo. O diabo está, esse é o papel dele, essa é a estratégia dele. E ele está rugindo. Ele vem como um leão que ruge. Ele vem como um leão pronto a devorar. E o diabo é o nosso adversário. Por isso Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Mas o homem começou a brigar entre si. Não, a culpa é nossa mesmo. Não, isso aí está acontecendo porque você não resolve, você não vai lá, você não faz, você não conversa, você não avança, a culpa é sua. E o diabo está assim, ó. Vai lá, isso aí. Só que quem está fazendo é ele. E deixa eu te contar um negócio. O diabo tem poder com as coisas. O diabo tem poder para pegar coisas. O diabo tem poder para fazer chover. O diabo tem poder para colocar enfermidades. E tudo isso você vai ver na palavra de Deus. Tudo isso você vai ver na Bíblia. A Bíblia, ela mostra as ações de Satanás. O diabo está nesse mundo e ele pode fazer qualquer coisa. Quem já viveu numa época passada, já pôde ver manifestações malignas, aonde o diabo fez coisas terríveis. Lá em Jequié, nós vivemos um tempo muito intenso, na igreja metodista wesleyana. Nós tínhamos situações, por exemplo, irmãos, onde tem a história de uma moça, que o diabo batia nela, e batia muito. E uma certa vez, em um trabalho de libertação, um trabalho intenso de libertação com essa moça, o diabo batia nela na frente dos meus pais, das pessoas que estavam lá orando por ela. E o vergão aparecia, e ela gritava. E o vergão aparecia, e ela gritava, e o vergão aparecia. O diabo tem os seus poderes, irmãos, e ele está ao nosso derredor.
E ele está à procura. Então, como é que nós vamos vencer o diabo? Como é que nós vamos ter vitória sobre o diabo? Eu quero falar sobre isso com você hoje. Nós podemos, devemos e nós conquistamos, e não só por causa de nós, e você vai perceber isso aqui. A vitória sobre o diabo, ela é certa. Amém, irmãos? Nós só precisamos saber como que isso funciona. Primeiro lugar, sede sóbrios, verso 8. Primeira coisa que você precisa para vencer o diabo é sobriedade. Talvez a melhor palavra para descrever aqui a tradução seria equilíbrio. Equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio na vida. E nós estamos diante de uma sociedade que perdeu o equilíbrio. Mas é interessante porque Pedro está escrevendo para a igreja primitiva. E talvez o mundo sempre andou em desequilíbrio. Quando pensa numa ideia humana de viver. Talvez não tenha sido diferente nos tempos de Pedro, onde as pessoas estavam vivendo debaixo do poder do Império Romano, e agora elas se convertem, mas elas ainda olham para aquilo que era oferecido pelo Império Romano, e era muito bom aos olhos. Era o pão e circo, as arenas cheias, matando cristãos. Aquilo era um show, um espetáculo. E nós temos vivido um tempo de muito desequilíbrio. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas não têm conseguido achar o centro das coisas. Edmeia Williams, ela pregando sobre esse texto, ela fala o seguinte, que as pessoas estão vivendo de uma maneira assim. Tem aquele que come demais, ou seja, come aquilo que não deveria, a quantidade que não deveria, e tem aquele que come de menos. E aí você vai perceber o seguinte, se a pessoa come demais, isso é prejudicial. Se ela também come de menos, isso também é prejudicial. O que você precisa? Equilíbrio. Se equilibra. Coma aquilo que o seu corpo precisa. Nós estamos vivendo num tempo de desequilíbrio. Ah, mas ela diz também sobre as pessoas que gastam demais. Então você tem uma pessoa que gasta demais, e essa pessoa acaba vivendo na pobreza, essa pessoa ela estoura todos os seus cartões de crédito, essas pessoas agora começam a viver na miséria, porque não conseguem se segurar, e elas gastam além daquilo que deveria. Mas em contrapartida, você tem aquele que não gasta nada, e esse se torna ganancioso, e esse se torna uma pessoa que ajunta tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão escava e rouba, e ele se torna avarento. O desequilíbrio. Mas ela vai falar também sobre o trabalho. Tem pessoas que trabalham demais, irmãos. Enquanto outros não querem trabalhar. Vocês percebem como está o nosso país? Vocês conseguem enxergar esse quadro no nosso país? Nós temos pessoas trabalhando e morrendo de trabalhar. E nós olhamos outras centenas e milhares de pessoas que estão, e não querem trabalhar. Vivem de ajuda, de governo, de bolsa isso, bolsa aquilo outro. O desequilíbrio. Todo esse desequilíbrio, tudo isso é brecha para Satanás. Tem gente, olha, isso aqui é muito dos nossos dias. Tem gente muito preocupada com a aparência. As pessoas estão preocupadas com a aparência, as pessoas não querem envelhecer, as pessoas não querem se dar ao luxo de viver aquilo que Deus criou. E as pessoas estão de maneira excessivas, cuidando de suas aparências. Enquanto tem outras pessoas que estão vivendo de maneira relaxada, de maneira desleixada. Veste o que é, vive, vai como quiser, e vive igual um trapo para lá e para cá. Todo desequilíbrio. Um desequilíbrio. Mas uma última coisa que ela fala que é muito interessante é aquele que fala demais e aquele que fala de menos. O que fala demais, a palavra de Deus vai dizer assim, no muito falar não falta transgressão. Tem gente falando demais. Tem gente que não segura a língua na boca. E tem gente que não fala nada, gente. Tem gente que você para do lado dela e você tenta conversar. E vai, pronto. E você não consegue. Quem fala demais, ninguém aguenta. Estraga os relacionamentos porque fala demais. Quem fala de menos, também não funciona. Não consegue desenvolver relacionamento porque fala de menos. Você percebe o desequilíbrio? Irmãos, todas essas coisas, elas são portas para Satanás. Todas essas coisas são as brechas que o diabo está
usando para entrar na vida das pessoas, para entrar na casa das pessoas, para entrar na igreja. E eu citei aqui algumas que a Edmeia Williams disse e trouxe. Mas tantas outras coisas você pode perceber, tudo aquilo que é desequilibrado, tudo aquilo que é demais ou tudo aquilo que é de menos é prejudicial. E nós estamos vivendo uma sociedade totalmente desequilibrada. Nós estamos vivendo uma sociedade onde na criação dos filhos, muitos pais exageraram, porque os pediatras começaram a dizer que não pode dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Aí você pega o seguinte, o neném nasce, e o neném, ele nasce, mas ele vai no hospital, ele vai na clínica, você tem que levar para fazer teste do pezinho, você tem que levar para fazer não sei o quê, você tem que levar para tomar vacina, e você sai e vai com ele nos lugares onde as pessoas estão doentes. Você pega o neném e leva ele a lugares onde tem vírus para todo lado. Aí você não traz o menino para a igreja. Porque ele não pode sair antes de 3 meses. Olha o que o diabo está fazendo, irmãos. Vocês acham que isso é coisa de quem? Vocês não acham que isso é coisa do diabo? Quando nós olhamos para as escrituras, ao 8º dia, a criança era o quê? Onde é que fazia isso? Era lá no templo. Era lá com o sacerdote. A criança era entregue, oferecida ao Senhor. Samuel, depois de desmamar, foi entregue, toma aí. Ele foi servir ao Senhor no templo, depois de desmamar, irmão. Mas aqui não pode. Aí sabe o que o diabo faz? Ele nada de braçada. Porque o seu filho, nos seus primeiros dias de vida, nos seus primeiros dias, ele não está ouvindo a palavra de Deus, ele não está cultuando ao Senhor, ele não está na comunhão dos irmãos, mas ele já foi no hospital, ele já foi na clínica, ele já foi não sei aonde, ele foi na casa da avó, a avó visitou, o irmão visitou, o tio visitou, o pai visitou, todo mundo foi lá visitar, fizeram um auê lá naquela casa, mas ninguém pode trazer esse menino para a igreja. Irmãos, equilíbrio, irmãos, equilíbrio, nós estamos precisando de equilíbrio. Nós estamos precisando começar a equilibrar para poder vencer Satanás. A vitória sobre Satanás, ela começa quando a gente não dá brechas. Ela começa quando você começa a fechar as brechas. Ela começa quando você entende que você não pode fazer nem de mais nem de menos. Vamos ser equilibrados. Vamos cuidar da nossa vida de maneira equilibrada, porque o nosso Deus é equilibrado. Mas, segundo lugar, você tem a vigilância. Então, primeira coisa, ele vai dizer assim, olha, sede sóbrios. Vamos ser equilibrados, mas vamos ser vigilantes também. Nós precisamos de vigilância. Nós não podemos esquecer que o inimigo, ele não dorme. Nós não podemos deixar as coisas fluírem de qualquer maneira. E eu queria citar aqui algumas pessoas para vocês da Bíblia, que não foram vigilantes. A primeira delas, logo no início da Bíblia, Adão. Adão não foi vigilante. E porque Adão não foi vigilante, ele deu ouvidos à serpente. A serpente falou com a mulher, mas ele deu ouvido. Ele deu ouvido à mulher, mas o ouvido que ele deu foi à serpente, foi Satanás. Satanás plantou, a mulher veio, regou, e Adão veio e comeu. Ele não prestou atenção, ele não vigiou naquilo que Deus havia dito para ele. Adão, ele simplesmente se deixou levar por algo que parecia ser bom. Ele não vigiou, ele não prestou atenção. Mas depois de Adão você tem Caim. Caim vai oferecer um sacrifício ao Senhor, e Caim vai oferecer aquilo que era um fruto qualquer. Ele não ofereceu nada do seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que Deus chega para ele e fala assim, ô Caim, o seu pecado está diante de você. Cumpre a ti dominá-lo. Ele dominou, irmãos? Não, ele não dominou. Faltou vigilância. O Senhor ainda falou com ele. Mas depois de Caim, nós temos o Sansão. Sansão é um homem extraordinário. Um homem que o final da sua vida, ele venceu matando filisteus. Ele venceu. Mas esse homem era um nazireu, e ele tinha toda uma promessa dentro do seu voto de nazireado, e ele descumpriu todos eles. Ele não foi vigilante em cumprir os votos que ele fez ao Senhor. E esse homem então foi envergonhado.
Ele foi capturado. Irmãos, a história de Sansão, quando a gente lê ela, parece até brincadeira. Você imagina Sansão e Dalila falando assim, ô Sansão, me conta aí o segredo. Sansão, você não fala nada para mim, hein, Sansão? E Sansão fala assim, não, irmãos, parece piadinha, irmãos. Você vai contar a história de Sansão, parece que ele está fazendo piada. Se me amarrar com 7 fios, de 7 não sei o que lá, com 7 não sei o que lá das contas, se me amarrar desse jeito, aí a palavra de Deus diz que ela ia lá e contava para os inimigos, e eles vinham e faziam aquilo que ela tinha dito e contado para ele, que ele tinha contado para ela. E aí ela fazia, e ele estava lá, dormia, ela fazia aquilo, amarrava ele. E aí os inimigos vinham, e como se isso fosse uma brincadeira, ele soltava, ia lá e batia em todo mundo, botava todo mundo para correr. Aí ela vinha, Sansão, você mentiu para mim. Irmãos, pelo amor de Deus. Parece piadinha de TikTok. Não, Dalila, faz o seguinte, se fizer assim, vai dar certo. Ela ia lá e fazia, irmãos. E voltava. Mas deixa eu te contar uma coisa, sabe o que é interessante nisso? Nós estamos brincando como Sansão muitas vezes. Nós estamos fazendo piadinhas com coisa séria muitas vezes. Nós estamos negociando muitas vezes. Mas o que aconteceu foi com Sansão foi que chegou um determinado momento que ele se irritou. Chegou um determinado momento que o diabo foi tão persuasivo. Porque aquela mulher não era mulher do povo dele. Aquela mulher não era mulher do povo de Deus. Aquela mulher era de Satanás. E aquela mulher então o perturbou. E ele brincou e não vigiou. Até que ele então abre a brecha. E ele fala, eu sou nazireu. Eu tenho um voto. Não pode passar navalha na minha cabeça. Irmãos, como que aquela mulher conseguiu, eu não sei, mas ela passou navalha na cabeça dele. Até isso, eu fico pensando, como que ela conseguiu? Porque o diabo tem as suas estratégias. O diabo tem as suas artimanhas. E às vezes você olha coisas e as coisas são sobrenaturais. E você está falando assim, não, mas não é possível. Não, isso não é o diabo não. Irmão, isso é o diabo sim. Mas não só Sansão. Eli com seus filhos. Ele não corrigiu os seus filhos. Saul ofereceu o culto que não deveria. Davi, enquanto os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Ele não foi cumprir o seu papel. Tinha uma mulher, essa mulher foi chamada por ele, e ele adulterou, depois matou seu marido, e assim por diante. Homens, irmãos, da história, que não vigiaram. Pedro está dizendo para a gente assim, olha, para a gente ter vitória contra Satanás, em primeiro lugar, nós precisamos de equilíbrio, mas depois nós precisamos de vigilância, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atentos àquilo que Satanás está fazendo. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos ordena a fazer, para que nós possamos andar em santidade diante de Deus. Sempre em equilíbrio e sempre vigilante. E sabe quem é um dos personagens que não foi vigilante? Pedro, o nosso escritor. Não foi vigilante. Porque o Senhor Jesus falou para ele, o Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro não vigiou. A ficha dele caiu na 3ª vez. A hora que ele negou Jesus, o que aconteceu? O galo cantou. Quando o galo cantou, a sua ficha caiu. Irmãos, muitas vezes nós somos como Pedro. E o diabo está aí ao derredor. E o nosso inimigo. E nós estamos como Pedro. Mas Pedro, depois de ter passado pela sua experiência, ele vai escrever para a gente, vigia. Vigia. Sejam equilibrados, sejam vigilantes. Sejam vigilantes, porque se você não for vigilante, o diabo ele vai encontrar a brecha e ele vai pegar você. Aí você fala assim, que é isso, pastor? O diabo não pode pegar o crente. Pegou Pedro, irmãos. Pegou Pedro.
Pegou Davi, pegou Sansão, pegou Eli, pegou Adão, pegou Davi. O diabo encontrou a brecha. O grande problema é que nós não estamos entendendo que o diabo não tem poder sobre nós quando estamos guardados pelo sangue de Jesus e não damos brecha para Satanás. E não damos lugar para Satanás. É isso que nós precisamos aprender. Agora, o terceiro ponto deste texto. Então, primeiro lugar, equilíbrio, sobriedade. Segundo lugar, você precisa ser vigilante. Mas terceiro lugar, você precisa resistir a Satanás. Há sim uma guerra de resistência, há sim uma batalha de confronto, você precisa resistir a Satanás. E o verso 9 vai dizer o quê? Resistir-lhe firmes na fé. Tem uma maneira de você resistir a Satanás. Firmes na fé. E como que funciona isso? Quando nós olhamos para Tiago, no capítulo 4, no verso 7, ele vai dizer assim, olha, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao... E o que é que vai acontecer? Pronto. Tem uma ferramenta muito importante aí. Tiago vai começar dizendo assim, olha, sujeitai, pois, a quem? A Deus. Quando nós resistimos na fé, firmes na fé, essa firmeza na fé que nos faz resistir ao diabo, é o nosso temor a Deus, é a nossa vida com Deus, é a nossa busca pelo Senhor, é a nossa obediência ao Senhor. Se você observar aqui no verso 6, um pouco antes aqui do nosso texto base, Pedro vai dizer o seguinte, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Se você observar isso conectado à vida de Tiago, aquilo que Tiago escreveu. Se você observar, Pedro está dizendo assim, olha, você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar diante de Deus. Tiago vai dizer, você tem que se sujeitar. O que é isso? Une essas duas palavras aí. Deus mandou a gente fazer umas coisas muito esquisitas, irmãos. Deus mandou a gente pregar o evangelho. Sair falando para as pessoas a respeito de um homem que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Isso é muito esquisito. E as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, esse povo é doido. Mas vamos pensar na história. Deus mandou Noé construir uma arca, irmão. Um negócio muito esquisito. Constrói um barcão aí, Noé. Um negócio que vai encher de bicho. Encher de animal. Um negócio muito estranho. E talvez isso para muitas pessoas seja humilhação. E Noé se humilhou sobre a poderosa mão de Deus. E Noé disse o quê? Sim, Senhor. Irmão, você imagina Moisés cercado por Faraó, com o povo na frente do Mar Vermelho. E Moisés com um cajado na mão. E Deus fala para Moisés assim, ô Moisés, manda esse povo marchar e toca nessa água, Moisés. Irmãos, eu vou falar com você, eu ia falar assim, meu Deus, não vou fazer isso não. Não, isso é coisa da minha cabeça. De jeito nenhum. Isso é se humilhar diante do Senhor. Isso é dependência de Deus, é obediência ao Senhor. É sujeitar a Deus, à vontade de Deus. Mas Deus está mandando a gente fazer coisas tão menores. Deus está mandando você hoje aqui fazer coisas tão menores. Deus tem mandado você temer a Ele em oração, em leitura da palavra. A vigilância é você andar em santidade, não fazer aquilo que o mundo faz. Nós estamos querendo resistir o diabo, irmãos. Mas nós estamos fazendo tudo e querendo tudo que o mundo quer. Nós estamos querendo todos os prazeres do mundo. Nós estamos querendo todas as festas do mundo. O carnaval é para crente? É, irmãos, para crente. Carnaval não é para crente. Isso não devia fazer parte do nosso calendário, não, irmãos. Isso não é nosso. Mas você viu que o carnaval faz parte dos calendários das igrejas? Mas a gente tem uma ideia diferente. Não, nós vamos retirar. Nós vamos fazer uma coisa. Irmão, carnaval não deve fazer parte da nossa vida, não. Os crentes estão querendo todas as coisas que o mundo quer. As festas de crentes estão iguais às festas do mundo. Os aniversários dos crentes estão iguais aos aniversários do mundo. Os casamentos dos crentes estão iguais aos casamentos do mundo.
nós não estamos nos sujeitando a Deus. Nós não estamos nos humilhando. Sabe por quê? Porque quando alguém faz um casamento e ele quer fazer o casamento igual do fulano de tal lá, e ele quer medir força lá na sociedade, ele não está se humilhando debaixo da mão de Deus. Ele está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar dele, do que o que Deus vai pensar dele. Nós precisamos vencer o diabo, mas nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos sujeitar à poderosa mão de Deus. Agora tem algo nesse verso 9, que eu quero que você olhe comigo. Vamos ler o verso 9 comigo? Todo ele. Vamos lá, o texto diz: resisti-lhe. Olha que extraordinário. Você tem sofrido, irmão? Nós temos passado uma batalha terrível lá em casa. Terrível. Aposto que se nós dessemos o microfone para cada um aqui, você contaria uma batalha que você tem passado nos últimos dias. A igreja está passando por uma batalha muito grande. Mas a questão é que isso não é algo só nosso. Isso não é uma particularidade sua. O diabo não está preocupado somente com você, ele está preocupado com o povo de Deus espalhado pela face da terra. Existem irmãos como nós, sofrendo no mundo inteiro. Agora vamos colocar na balança o sofrimento de um irmão que hoje vive num país perseguido. Vamos colocar na balança um irmão que hoje não pode professar a sua fé publicamente, porque senão o governo mata ele. Porque senão os seus pais matam ele. Então ele professa isso no meio do povo de Deus. Ele é um servo de Deus e ele faz isso. E quando ele faz publicamente, isso tem acontecido, ele está pronto e disposto a morrer pelo Evangelho. Então vamos pesar isso na balança. Será que nós estamos sofrendo mesmo? Será que o nosso sofrimento é muito grande mesmo? Será que nós estamos passando, o que nós estamos passando como brasileiros, é maior do que aqueles irmãos que não têm liberdade para cultuar o Senhor? Mas isso nos alegra e nos traz a convicção, irmãos, de que se nós sofremos, é pelo Evangelho que nós sofremos. Agora, o apóstolo Paulo, se não me engano, vai dizer, não me lembro agora a referência, que glória há se sendo esbofeteado por causa do seu erro, né? Que glória há nisso, se você sofrer porque você está errado? Que graça há você ser punido porque você errou? Não há nenhuma. Se não me engano, é o autor aos Hebreus que vai dizer isso, no capítulo 12. Ele vai falar sobre a disciplina, uma disciplina que é necessária, e um pai que disciplina um filho que ama. Mas ele vai dizer assim, olha, se você está sem disciplina é porque você é um bastardo. E não há glória nenhuma se você estiver sofrendo porque você está fazendo coisa errada. Aí é onde entra aquela ideia, olha, você está perecendo porque fez errado? Você está perecendo porque deu brecha? Você precisa agora se sujeitar a Deus. Você precisa agora se tornar vigilante e sóbrio para vencer. Porque independente do seu erro, o que acontece com o seu erro? O diabo aproveita do seu erro. E você vai ser esbofeteado porque você errou e o diabo se aproveita disso e ele vai entrar. Preste atenção nisso, irmãos. Há uma palavra para mim e para você aqui hoje: resistam ao diabo. Mas resistam ao diabo firmes na fé. Resistam ao diabo, sabendo que o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele já venceu Satanás. Porque o último ponto que eu quero trazer para você aqui no verso 10. Leia comigo o verso 10. O texto diz assim, olha, todos juntos, o texto diz: ora, o Deus de toda graça, última lição desse texto, para vencer, e agora a vitória é completa, o diabo.
você tem que estar guardado pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é aquele que venceu o diabo. Você tem que estar debaixo do domínio de Cristo. Porque o Senhor, aquele Deus da graça, aquele que te chamou por meio de Jesus Cristo, é Ele quem aperfeiçoa você. É Ele quem firma você. É Ele quem fortifica você. É Ele quem fundamenta você. Nós precisamos de relacionamento com Cristo para vencer o diabo. Nós precisamos sujeitar a Deus para vencer o diabo. Nós precisamos de vigilância para vencer o diabo. Nós precisamos de equilíbrio e sobriedade para vencer o diabo. Mas o principal disso é a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Você só consegue ser vigilante na fé se você recebeu a fé, que é dom de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Pela fé, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então preste atenção nisso. Como está o seu relacionamento com Cristo? O que Cristo tem representado para você? O que eu quero dizer para você é o seguinte: para muitas pessoas o diabo não existe, mas para muitas pessoas Cristo é só uma figurinha também. Nós estamos vivendo um tempo onde a religiosidade tomou conta das igrejas evangélicas. E as pessoas se tornaram religiosas a tal ponto que Cristo não faz mais a diferença. Irmãos, existem igrejas evangélicas onde o culto não faz menção a Jesus, onde o culto não faz menção à obra redentora de Jesus, até se canta hinos com o nome de Jesus, até se canta canções com o nome de Jesus, mas aquilo não serve para a vida da pessoa. Não há uma pregação aonde as pessoas são confrontadas a viver pela fé em Cristo. E o diabo faz o quê? Ele nada de braçada, irmãos. O diabo vem e destrói a família. O diabo destrói o casamento. O diabo vem e destrói os filhos. O diabo vem e destrói a família. O diabo destrói as coisas. O devorador entra. O diabo coloca a perversidade, a prostituição, a impureza. Tudo isso entra nas casas de pessoas que se dizem crentes porque não estão firmados em Cristo. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela mostra que Jesus Cristo, Ele é aquele que vem aperfeiçoar você, firmar você, fortificar você, fundamentar você. Por isso você precisa crer em Cristo, por isso você precisa conhecer a Jesus Cristo, por isso você precisa confessar Jesus Cristo. Confessar. E quando você confessa Jesus Cristo, você precisa andar nele e andar como ele andou. Pedro traz algo muito preocupante no verso 7. Preocupante para os nossos dias. Porque ele traz uma orientação onde ele diz assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, nós estamos vivendo no tempo da ansiedade. E por que nós estamos vivendo no tempo da ansiedade? Porque não há equilíbrio. E quando você perde o equilíbrio, você é tomado pela ansiedade. E quando você é tomado pela ansiedade, aí você sofre todas as enfermidades que a ansiedade traz. É uma porta que Satanás usa. E nós estamos, irmãos, no nosso tempo, sofrendo por enfermidades emocionais que têm nos atingido. A ansiedade, ela pode ser causada por várias coisas. Uma alimentação ruim. A ansiedade pode ser causada por um excesso de trabalho. A ansiedade pode ser causada por um desejo intenso de algo que está fora do seu padrão. Se você observar o que nós vimos aqui quanto ao equilíbrio, quando você não tem equilíbrio, sabe o que acontece com você? Ansiedade. E quando a ansiedade vem, o inimigo entra e ele desencadeia tudo aquilo que o seu corpo mesmo vai produzir. E as enfermidades vêm. A gente só não pode pensar que Satanás não tem lugar nisso. Nós vamos tratar com os médicos, irmãos? Sim ou não?
Sim, você vai. Você precisa do psicólogo, do psiquiatra? Precisa ou não, irmãos? Sim, irmãos. Sim. São as pessoas que Deus colocou na terra, que estudou para cuidar da gente, para cuidar da nossa saúde. Nós vamos sim. Mas Pedro está dizendo assim, olha, se você já começar lançando sobre o Senhor a sua ansiedade, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Irmãos, nós estamos morrendo e perecendo porque Jesus Cristo deixou de ser o centro da igreja. As pessoas estão morrendo e perecendo porque Jesus Cristo deixou de ser o centro das suas vidas. Elas estão mais preocupadas com quanto elas vão ganhar. Elas estão mais preocupadas com o que elas vão construir. Elas estão mais preocupadas com a sua formação acadêmica. Elas estão mais preocupadas com o status, com o poder. Elas estão mais preocupadas com como as pessoas vão ver ela na sociedade ou na rede social. As pessoas estão preocupadíssimas com isso. E isso tem aberto brechas para o diabo. E o diabo vem. Ele ataca as pessoas com ansiedade. E com isso vem toda sorte de enfermidade. Não pense, irmãos, que o diabo parou de trabalhar, que ele não parou. Então eu quero concluir aqui nessa noite dizendo para você o seguinte. Em primeiro lugar, o diabo existe. Ele está atuando. Ele está aí. E isso não é motivo de amém. Isso é motivo de misericórdia. Mas você não pode sair daqui sabendo que Jesus Cristo já venceu o diabo. Amém, irmão? Romanos, no capítulo 16, no verso 20. Diz que o Deus da paz esmagará Satanás. Aonde, irmãos? Debaixo dos vossos pés. Isso é para aqueles que creem. Isso é para o povo de Deus. Nós temos vitória em Cristo. Nós precisamos resistir firmes nessa fé. Nós não podemos simplesmente achar que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Nós não podemos simplesmente achar que a enfermidade está aí porque é assim mesmo, é coisa do século. Nós não podemos achar que eu trabalho demais porque é assim mesmo, eu me dedico mesmo, eu gosto de me dedicar mesmo. Não, para com isso. Você morre. E amanhã o seu emprego está na mão de outro. As pessoas estão ajuntando tesouro, dinheiro, bens, e amanhã elas morrem. E a traça vem e corrói, e come, e o ladrão escava e rouba. Cadê a satisfação, irmão? A nossa satisfação está em Cristo. A nossa satisfação precisa estar em Cristo. Quem não quer viver numa casa boa? Quem não quer andar em um carro bom? Quem não quer ter um bom salário para poder fazer uma boa viagem? Quem não quer isso? A questão é que esses valores não podem ser aquilo que toma o nosso coração. Sabe por quê? Porque quando você é servo de Deus, quando você é homem de Deus, quando você é temente a Deus, o Senhor Deus te proporciona uma casa que te serve. Seja ela grande ou pequena. Se você é uma pessoa que serve a Deus, que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, Ele sabe quando você está cansado e Ele te dá descanso. Mas se você não teme ao Senhor, você pode ir para Cancún, irmão. O diabo vai te atormentar lá e você vai voltar cansado. E aí você pensa assim, eu viajei de férias para Cancún, o problema é seu. O problema é seu. E voltou pior, voltou mais pobre porque gastou dinheiro em Cancún. Voltou cansado, de uma viagem cansativa, porque o diabo te massacrou lá em Cancún.
Descanso não tem a ver aonde você vai, tem a ver com quem você vai. Não é a casa que você mora, é quem mora com você na sua casa. É quem governa a sua casa, meu irmão. Ah, eu moro de aluguel, não quero morar mais de aluguel. Quem é que te deu o dinheiro para você pagar aluguel? Quem foi que deu o salário para você pagar o aluguel? Eu sempre ouvi isso, você achou um absurdo. Ah, eu não vou casar agora não, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, não quero morar de aluguel. E o diabo está montado em você, e você transando com a namorada, namorada com o namorado. E o diabo, ó, descendo a lenha. Porque não conseguiu comprar uma casa. Aluga a casa. Eu sempre falei, enquanto eu morei de aluguel, enquanto eu estou pagando, é porque o Senhor me deu, a casa é minha. O Senhor me deu a condição, eu estou pagando o aluguel, quem está morando aqui sou eu, essa casa aqui não é de ninguém, essa casa é minha enquanto eu moro nela. Até porque aquela casa que você comprou, irmão, ela é sua porque você mora nela. Porque ninguém tem nada, irmãos. Quem tem alguma coisa? Quem é dono de alguma coisa? Faz a soma dos seus impostos para você ver se você tem alguma coisa. Você não tem nada. Você paga por tudo o tempo todo, o tempo todo. Nós precisamos entender, meu irmão, que o diabo está ao nosso derredor. Mas Jesus Cristo, Ele já venceu o diabo. Ele já venceu Satanás. Satanás está debaixo dos seus pés. Nós só precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos resistir o diabo na fé, ou pela fé. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos ser pessoas que são equilibradas. E aí nós vamos viver em paz, irmãos. No meio da guerra. Nós vamos viver a paz que Paulo diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Sabe o que é isso? É você viver paz no mundo de guerra. É você desfrutar da sua casa, dos seus bens, enquanto as outras pessoas não conseguem desfrutar da vida delas. É você trabalhar no mesmo lugar que um indivíduo, e você trabalha em paz, e você trabalha em segurança, enquanto o seu amigo, o seu colega está morrendo. A força não é nossa. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Maldito. O Senhor Jesus, Ele quer hoje te fortalecer. O Senhor Jesus é aquele que, irmãos, Ele diz aqui, olha, você vai sofrer por pouco tempo. Começa a olhar para a glória, começa a olhar para o céu, começa a esperar o Senhor, começa a olhar e vislumbrar que você tem uma vida eterna, e larga as coisas desse mundo, larga esse negócio para lá. Se a sua casa não puder servir a Deus, sua casa não serve para nada. Se o seu trabalho não puder servir a Deus, seu trabalho não serve para nada. Se os seus bens, seu carro, o que você tiver, não for para servir a Deus, os seus bens não servem para nada. Para nada. Você está juntando, para a hora que você morrer, fica aí e alguém destruir tudo. E acabar com tudo. Pode ser uma mega empresa. Pode ser uma motinha que você comprou ali. Pode ser o bem que você tem, uma motoquinha ali, uma Shinerai. Não serve para nada, se não estiver a serviço do reino. Se não for para a glória de Deus, não serve para nada. Agora, se você sair daqui hoje, sabendo que o Senhor venceu Satanás, e que Satanás, ele ainda age, você alcançará vitória sobre ele em todas as áreas da sua vida. Amém, meu irmão? E eu queria orar aqui. Mas primeiro eu queria orar pela liderança da igreja, pelos presbíteros e diáconos da igreja. Eu queria chamar eles aqui. Cadê os presbíteros? Vem cá com as suas famílias. Presbíteros. Diáconos, cadê os diáconos? Vem aqui com suas famílias. Adriana, por favor, minha esposa. Vem aqui. O diabo ataca primeiro. O diabo ataca primeiro a liderança. O diácono, o presbítero, o pastor, vou descer aí já já, são atacados primeiro.
você vai orar pela liderança. Você vai orar pelos presbíteros, pelos diáconos aqui agora. Pelo pastor. E nós temos sofrido ataques constantes e terríveis, irmãos. E que o Senhor traga sobre nós vigilância, sobriedade. Satanás não tem poder sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não tem. Ele não tem poder sobre a nossa saúde, nossos bens, não tem. Não tem. Eu queria pedir a Marlene para vir aqui abençoar a gente. Marlene vai vir aqui e vai orar por nós. Grandioso Deus, que está acima de todas as coisas, que vê todas as coisas, que mantém o controle de todas as coisas, é diante da Tua presença, Senhor, que estamos agora, para interceder, Senhor, por estes homens, essas mulheres, líderes desta igreja, que o Senhor mesmo os escolheu para estar, ó Deus, nesses ofícios em que eles se encontram. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por cada um deles. Pedimos a cobertura espiritual. Pedimos, ó Deus, que o Senhor passe o Seu sangue sobre eles. Que o Senhor estenda o Teu manto, Senhor, de proteção. Onde eles estiverem, eles e a sua família estejam guardados pelo Senhor. Porque o Senhor vê. Tu és aquele que vê, Pai. Assim como viste Ismael, aquele jovem, aquele adolescente lá, separado da sua mãe, mas o Senhor falou com a sua mãe, que ele seria, Pai, também uma nação de 12 príncipes. O Senhor é aquele que vê, é aquele que escuta o coração, é aquele, Pai, que nos atende. Isso é maravilhoso demais, Senhor, quando nós vemos as nossas orações serem atendidas. Louvamos, ó Deus, pela vida de cada um que se encontra aqui no Teu altar. Nós o glorificamos, meu Deus. Nós o glorificamos, Jesus, por toda a obra redentora que fizeste, Senhor, na vida destes Teus servos. Guarde-os, proteja-os, e que a vida deles, Pai, seja para honrar e glorificar o Teu nome, Jesus, aqui nesta terra enquanto eles viverem. Nós, Pai, Te bendizemos com todo o amor do nosso coração, com toda a falha que também nós temos, Pai, porque somos humanos e ainda estamos nesta terra. Embora, Senhor, aqui neste mundo não nos ofereça nada de bom, mas nós pleiteamos os céus, Pai, que estás preparado para nos buscar. Nós louvamos o Teu nome mais uma vez, no nome precioso e santo de Jesus. Amém, Senhor. As esposas podem assentar. Sentar não, você vai ficar em pé aí agora, pode ficar em pé. Nós vamos orar por você agora, os diáconos todos aqui, presbíteros, pode ficar aqui na frente, nós vamos orar pelo povo. Você quer oração, meu irmão? Está passando por luta? Está passando por dificuldade? O inimigo tem atentado contra a sua vida. Você vai vir aqui, nós vamos agora orar por você. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Você tem sentido que o inimigo tem lutado contra você? Pode chegar bem para frente para dar espaço para o povo aí. Pode puxar aí. Isso. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos orar por você. Irmãos, é um ato de fé. É um ato de reconhecimento, de entrega, de dizer: Senhor, o Senhor é aquele que tem me guardado. E eu creio nisso, e eu confio no Senhor. E você vai dizer que você não aceita artimanhas de Satanás contra a sua vida. Você vai dizer que você não aceita ataques de Satanás contra a sua casa, contra os seus filhos, contra o seu relacionamento, contra o seu casamento. Você vai declarar que você rejeita toda ação de Satanás.
Se colocar diante do Senhor. Faça isso nesse momento. Os diáconos, os presbíteros, pode ir colocando as mãos aí sobre a cabeça das pessoas aí. Vamos clamar ao Senhor. Pode ir orando por eles aí. Vocês já estão revestidos aí. Clame ao Senhor. E você que está aí, interceda aqui. Interceda aqui por essas pessoas aqui. Se revista aí no banco, para o inimigo não atacar a sua vida. Para o inimigo não ir contra você. Reveste-se aí agora. Para que você esteja protegido em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui, Deus, confiados na sua palavra. Confiados, Deus, no Deus da paz. O inimigo é aquele que tira a paz. Mas o Senhor é o Deus da paz. O Senhor é aquele que nos dá a paz. O Senhor é aquele que nos conduz em paz. O Senhor é aquele que nos conduz em triunfo. O Senhor é aquele que repreende Satanás. O Senhor é aquele que revigora a nossa vida, que restaura a nossa vida, que perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que dissipa as trevas. E nós estamos aqui hoje confiados na palavra que lemos, Senhor. Palavra que não volta vazia. A palavra do Senhor que é viva e eficaz. Nós estamos aqui diante da sua palavra, Senhor, clamando ao Senhor pela sua palavra, Deus. Que o Senhor faça com que cada um aqui nessa noite possa vivenciar esta palavra, sendo, Deus, equilibrados, vigilantes, resistindo firmes na fé, a fé evangélica, a fé em Cristo Jesus, crendo, Senhor, que muitos irmãos também têm sofrido. Saber, Deus, que esse sofrimento não é só nosso. Esse sofrimento ele vem, ó Deus, pelo povo do Senhor espalhado pela face da terra. E que o sofrimento aqui, Deus, seja por causa do Evangelho, seja por causa de uma fé plantada no coração, e não por causa de pecado, de erro. Se há erro, traz confissão. Se há erro, traz, Deus, perdão. Para que não haja, Deus, brecha para Satanás entrar na vida dessas pessoas, para Satanás atacar essas pessoas, porque o Deus da paz, muito em breve, concluirá. Nós venceremos essa batalha por toda a eternidade, seremos vencedores por toda a eternidade, porque já somos. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. E que essa noite seja uma noite memorável aqui, Senhor, de vitória. Vitória para o seu povo. Vitória que é do reino. Vitória que é do nome do Senhor. Vitória que é de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame sobre nós essa graça. E possamos sair daqui vitoriosos em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Leva-nos em paz, leva o seu povo guardado pelo seu poder. Cada irmão aqui, ó Deus, presente, que o Senhor conduza. Ah, Deus, aquele que precisa de restauração, traga restauração. Aquele que ainda não se converteu dos seus maus caminhos, que se converta dos seus maus caminhos. Aquele que está sendo edificado, que seja edificado. Aquele que está sendo restaurado e transformado, que seja restaurado e transformado. E que esta semana, Deus, possamos experimentar extraordinário do Senhor. Porque daqui 7 dias o mundo estará celebrando a carne. Daqui 7 dias o Brasil estará atolado em trevas. Mas Deus guarda o seu povo, Senhor. Não só o povo do Senhor aqui presente, mas o povo do Senhor que está espalhado pela face da terra. Em nome do Senhor Jesus. E nos leve em paz, guardados pelo poder do sangue de Jesus. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.